Almoço Band News, com Guto Graça. Guto Graça para trazer o panorama das redes sociais. Guto, hoje eu vou botar até uma trilha especial para você. Na Band News FM, eleições 2022. Porque a gente vai falar de eleição que tá movimentando a rede social ou não tá, Guto? Bom dia. Bom dia, Ágata. Bom dia, Pinho. Bom dia, ouvintes. Olha, vamos falar do movimento e vamos entender e vamos falar de alguns números para a gente compreender o que está acontecendo. Primeiro, Rio de Janeiro, assunto, eleição estadual, 40% menor em redes do que em São Paulo. Não me pergunte o porquê, que eu ainda não sei dizer. Antes que alguém fale, mas São Paulo tem mais gente. Não. A gente está falando isso aí de 2 grupos de controle de 4 milhões em cada estado e está exatamente isso. Uma dimensão muito mais lá se falando de eleições estaduais do que aqui no Rio. Dando um exemplo agora de varredura geral sobre eleições no Rio de Janeiro durante o nosso mês em curso. De cada 20 postagens sobre eleições, apenas uma cita a eleição estadual. Todo mundo está falando da eleição presidencial e se esquece da eleição estadual. Vou trazer mais um número que eu acho que é um exemplo clássico. Recentes denúncias sobre fantasmas no governo do Rio de Janeiro. Foram assim, matéria foi oferecida. Isso gerou 130 mil engajamentos no estado, em perfis do estado do Rio de Janeiro. E fora do Rio de Janeiro, 180 mil. Ou seja, teve mais gente fora do Rio de Janeiro comentando de assuntos do Rio de Janeiro do que propriamente o Fluminense e o Carioca. Isso é um tanto estranho, parece que não pegou, parece que não se quer falar, e já é menor a dimensão, em torno de 20% do que foi a eleição de 2018, ou seja, já temos números para fazer série histórica e dizer, parece que essa eleição não está pegando no Rio de Janeiro. Fato, para a gente dividir aqui, e o Pinho, você, o ouvinte, tentar me ajudar a gente compreender o que está acontecendo, que eu trago números. Agora, o opinativo a gente discute aqui junto, coletivamente, sem querer impor nenhum tipo de verdade, né, Agatha? Não, eu acho, Guto e Pinho, que com o início oficial da campanha eleitoral, talvez esses números possam mudar um pouco, as pessoas possam começar a falar fielmente sobre isso nas redes sociais, porque o que eu vi muito foi, por exemplo, quando teve debate, movimentou bastante as redes sociais, pelo menos o meu nicho, né? Movimentou muito. Então eu acho que quando tem alguma coisa para falar sobre, as pessoas de fato começam a engajar. Não sei como é que é na sua percepção, Pinho, mas eu acredito que em relação à campanha eleitoral pode ser que comece a falar tanto para bem quanto para mal, não? Assim, desde que a gente vem vivendo essa polarização, pelo menos na minha bolha, só se fala de política. Só se fala de eleição e é o tempo inteiro muito bem movimentado. Mas lógico que o Guto traz estatísticas observando toda a rede, né? A mistura das bolhas, dividindo cada uma delas, e tem muita gente que tá fazendo igual o cavalo, né? Aquilo e andando para a eleição, infelizmente. Mas, lógico que o debate movimenta, início das campanhas também, até porque você tem os candidatos que são até bem incisivos nos seus discursos e que refletem muito essa polarização. Então, já no primeiro dia, eles fazem aquela declaração que leva os seus apoiadores à loucura e que leva os seus opositores à loucura no outro sentido. Então, acho que é natural também, Agatha, conforme você disse, que agora a gente observe um aumento aí no fluxo de mensagens, e é o que a gente conversava já na semana passada com o Guto também. E eu dei essa opinião, assim, entendi que poderia ser um reflexo disso, e o Guto até falou, olha, Pinho, em outros estados a movimentação está maior do que no Rio, mas eu acho que aqui no Rio a gente vive muito essa questão de se discutir muito política nacional e a estadual ficou um pouco pro lado, né? Aquela questão tá muito no Lula e Bolsonaro e fica para segundo plano os candidatos ao governo do estado e por aí vai. Pois é, olha, Pinho e Agatha, em geral as pessoas gostam de chamar da imprensa, que a imprensa não noticia, etc e tal,
Vamos falar só de eleições, durante o mês de agosto, de eleições estaduais. Comparando com São Paulo, teve 10% mais matéria de link de imprensa sobre as eleições do estado do Rio de Janeiro do que São Paulo, que é um estado maior. E mesmo assim não pegou. Foi o que você falou. Vamos colocar fé que essa eleição pegue aí com o horário político, com o começo de campanha, porque por enquanto, amigo, lhe digo, está morna a eleição, e eleição morna é muito chata para a gente analisar. Brincadeiras à parte, a gente gosta daquela eleição quente, né, que dá motivo. Agora, eu vou trazer um número para a gente ver como é que as pessoas esquecem de outro passo muito importante. Tudo você vai ver blog pedindo para preocupe com o candidato a deputado que você vai votar, se preocupe com os parlamentares, todo mundo vem falando isso, a própria imprensa fala, ok. Mas eu vou te dar um dado para a gente entender no Rio de Janeiro. Você pega o parlamentar mais citado no Rio de Janeiro durante o mês de agosto, ele não é candidato, foi o vereador Gabriel Monteiro. Sozinho, você pegando candidatos proporcionais e comparando com o Gabriel Monteiro, ele estaria gerando mais de 60% do engajamento dos candidatos não majoritários. Ou seja, a gente está muito mais falando do vereador e dos problemas que ele vem tendo do que uma coisa proativamente no caso de eleições. E um dado que acho que a gente tem que tentar esclarecer, trabalhar, conversar, porque é muito forte, ele é constante e já aparece de novo no Rio de Janeiro. Quando a gente fala, quem vai ser eleito ao Senado, etc e tal. 3% de conteúdo explícito em rede faz a pergunta, o que faz um senador? Parece que acho que assim, se isso chega na rede a ponto da pessoa se expressar, de não ter procurado o Google, você não sabe até que ponto é o deboche, é a falta de representatividade ou realmente é a falta de conhecimento. E sei lá, acho que a gente tem que tentar dividir, olha, o que faz um senador, como é que é o processo como deputado, senão a gente passa mais uma eleição e não sabe quem são os senadores. Eles sempre, quem são os senadores do Rio de Janeiro? Se fizer uma enquete e pedir para a pessoa responder agora, sem olhar no Google, eu vou ser sincero que, tirando o pessoal ligado à imprensa de política, talvez as pessoas claudiquem. Talvez a gente saiba o nome dos ministros do Supremo e não saiba os nomes dos senadores do Rio de Janeiro. Então, quando você vê que aparece explicitamente no Rio de Janeiro o que faz um senador, eu acho que em algum momento a sociedade como um todo está falhando. E falo sociedade, é porque não é culpar A, B ou C. A gente tem que dividir isso, senão passa-se mais uma eleição naquele clima de com quem que eu votei mesmo? E a pessoa acaba que não se lembra e vai seguindo tudo como sempre. Nada muda, porque o poder que tem para agir e mudar é no voto. E parece que a gente não está dando tanta atenção. A gente está olhando o voto Big Brother, que é o voto, quando eu falo o voto do presidencial hoje, ele caminha muito parecido com o voto de eliminação de Big Brother, onde a pessoa acaba escolhendo em detrimento de não gostar do outro e esquecendo o processo político como um todo. É uma visão simplista, mas vendo daqui de fora é o que eu vejo. E isso a gente cabe dividir até para tentar ter uma correção de rumo por um Rio de Janeiro melhor, sem nenhum papo assim de proselitismo, de querer bancar assim o super ético. Não, a gente só muda a sociedade com o voto consciente e com a memória do voto. Fazer aquela pergunta, você se lembra em quem você votou para deputado estadual e deputado federal na última eleição? Bom, é a mesma coisa aqui. Aí depois cai essa pergunta, 3% de pessoas explicitamente perguntando o que faz um senador. Esse é o panorama que a gente tem desse início de eleições, que ainda no Rio de Janeiro está morna, além do que eu pensava que poderia estar. Repito, não imaginava termos uma eleição de 2022 de Rio de Janeiro muito mais morna do que foi 2018. Por falar em senador, talvez tenha sido o cargo que mais tenha movimentado político assim para as eleições, o debate no Rio de Janeiro nas redes sociais.
por conta da polêmica, o racha entre partidos de esquerda, naquela discussão de, pô, Lula veio apoiar o Freixo, mas como contrapartida, o PSB tinha que apoiar a candidatura do Ceciliano pelo PT, e mesmo assim o Molon fez força e o PSB recuou. O Molon agora vai sofrendo uma espécie aí de isolamento por parte dos partidos e se criou muito esse debate também a respeito das candidaturas para o Senado por conta desse racha na esquerda, mas realmente é uma função que pouco se discute assim a importância dela, pouca gente fala da importância também de você levar uma pessoa para o Senado que vai ficar 8 anos lá de mandato, ao contrário das outras funções legislativas. Então, realmente, o que o Guto está ponderando é fundamental. E, gente, basta uma simples busca. Da mesma maneira que você abre um Twitter para fazer uma publicação, você abre um site do Senado, um site da Câmara dos Deputados, um site da Assembleia Legislativa e por aí vai, para poder se informar melhor sobre as atribuições. E no site do TSE fica esse serviço também, Tribunal Superior Eleitoral, você tem todos os registros de candidatura para você ver declaração de bens, a vida aí, o currículo, história dos candidatos e pesquisar um pouquinho mais a fundo. Hoje a gente tem todas as ferramentas possíveis para saber exatamente em quem a gente está votando, quem a gente está selecionando para nos representar ou representar, no caso do senador, o nosso estado. Não, e eu vou aproveitar para fazer uma propaganda de um produto do Grupo Band. Os estagiários de São Paulo, eles simplificam o politiquês. Então, lá no Instagram Band Jornalismo, tem vários vídeos desses jovens falando na língua jovem, o que um senador faz, o que um deputado faz, quais são as responsabilidades, as obrigações, o que eles podem, o que eles não podem. Então, fica a dica também, porque foi o que o Guto falou. A gente só muda com o voto e é importante você, ouvinte, saber em quem você está votando, o que faz cada um. Agora eu vou falar uma coisa, eu evito de ser opinativo, mas a eleição não é uma formalidade, como diz assim, uma formalidade burguesa. A eleição é um processo de sociedade. Por mais que a gente esteja algoritmado na discussão da presidencial, discutir o que está se pensando aqui na nossa cidade, no nosso estado, a gente tem que entender quem a gente vai mandar para Brasília. Eu acho assim, mas as eleições proporcionais sempre são engolidas, eu entendo tudo isso, só que o fato de termos assim feito até agora dessa forma não significa que a gente continue tendo que fazer assim. Precisamos falar mais. E repito, não é falta de oferecimento de link de imprensa e dos próprios candidatos. É que parece não ter atenção. É aquilo que a gente falou. Toma todos os proporcionais do Rio de Janeiro citado no mês de agosto. O vereador Gabriel Monteiro tem 60% do conteúdo. Então a gente está muito pouco propositivo e a gente tem que voltar a ser mais propositivo, cobrar e, sobretudo, lembrar em quem você votou nas últimas eleições. É quase fazer uma brincadeira, se alguém pudesse ligar para a rádio. Você se lembra quem você votou para deputado federal e deputado estadual? Liga e fala aqui com a Agatha. Eu lembro sim, eu me esqueci. Só por sinceridade, porque assim, eu acho assim, muito triste que a gente não se lembre do nosso voto proporcional feito há 4 anos atrás. É muito chato isso, porque a democracia, ela precisa de quê? De retenção. Memória é importante, meu povo. Enfim, vamos em frente. Guto Graça, que volta em qualquer edição extraordinária ou na quarta-feira da semana que vem. Combinado, Guto? Combinado, e quem quiser me seguir aí no Facebook é Guto Graca, no Instagram Guto Graca, no Twitter Guto Graca. A careca mais charmosa do Rio de Janeiro.